Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez, mais uma aula de desenvolvimento web, aí com a disciplina de programação para web 2, né? Nós estamos com a incumbência agora de nessa aula falar um pouquinho com vocês sobre linguagem PHP. E assim, gente, eu tenho muita coisa para falar, eu vou tentar trazer tudo que eu preciso trazer para vocês hoje. E antes que a gente inicie de fato a disciplina, eu pensei numa reflexão que eu queria trazer para vocês de um livro. Eu tenho um outro livro que eu quero mostrar para vocês que é especificamente do PHP, tá? Mas eu gostaria de iniciar com uma leitura breve, prometo para vocês que não vou tomar o tempo de vocês, tá? Vou pegar um fragmento do texto, é uma passagem, eu marquei ela, um livro que eu estou lendo muito interessante, que diz o seguinte, ó: mas a ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimentos anteriores em 3 aspectos cruciais. Primeiro aspecto, a disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramus, que significa nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que é ainda mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável. Nós temos o aspecto 2, o lugar central da observação e da matemática. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações e então usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. E o terceiro aspecto, a aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, em particular, para desenvolver novas tecnologias. Por que eu trago esse texto para a gente iniciar a nossa aula de hoje, contextualizando um pouquinho o que a gente tem falado, sobretudo nas últimas 3 aulas, com a 4ª aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre linguagem PHP, enfim, tratando especificamente sobre tecnologias, área de informática. Não vou fazer inferências, conclusões nem nada sobre esse fragmento, é só para dizer para vocês que uma questão da condição humana que eu gosto muito de falar em todas as aulas que eu ministro em todos os lugares. A gente está em constante crescimento, a gente está em constante desenvolvimento e a gente está constantemente propenso a aprender novas coisas, mesmo que essas novas coisas signifiquem ressignificar coisas que nós já havíamos aprendido, tá bom? Então fica a reflexão para a gente iniciar efetivamente a aula de hoje. E mais um livro que eu gostaria de mostrar muito rapidamente, né? Eu gosto muito de falar dos livros, porque livro é uma coisa que eu gosto bastante, tá, gente? Programando para a internet com PHP é um livrinho velhinho que eu tenho muito bom. Existem livros muito bons também na nossa biblioteca virtual, vocês precisam acessar e utilizar esses livros, porque eles trazem um conteúdo essencial em termos de conhecimento, dado que a nossa condição humana, né, como o texto que eu trago do livro para vocês, ela exige de nós esse constante aperfeiçoamento, esse constante aprendizado e essa constante evolução, tá bom? Então, fica a reflexão, desejo que seja uma ótima aula, se não me falha a memória, nós estamos aí na 4ª, né? Metade do curso, chegando metade da disciplina. E a proposta da aula de hoje é muito simples, eu vou mostrar para vocês um sistema logo mais na tela do computador, que eu pretendo fazer com vocês na próxima aula. Para que a gente consiga desenvolver esse sistema na próxima aula, eu preciso trazer conceitos básicos de PHP, que é o que eu pretendo desenvolver com vocês na aula de hoje, tá? Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens por e-mail, dúvidas que os colegas tutores têm me enviado. Eu peço desculpa para vocês de não estar conseguindo responder com uma certa regularidade, uma certa celeridade, porque é uma demanda muito grande, a gente precisa dar conta de tudo, tá? Mas eu aguardo que eu elaboro a resposta para vocês com o maior prazer e no que for possível interagir por e-mail, pelo menos, a gente vai interagindo e eu vou contribuindo com o crescimento de vocês no que eu puder, no que eu humildemente sei para compartilhar com vocês, tá bom? Convido vocês para ir para a tela do slide comigo, vamos lá, linguagem PHP na aula de hoje, a gente vai falar, como eu falei, sobre conceitos básicos de linguagem PHP, a nossa unidade 4, não estava errado, né? Minha memória não está
me abandonando tanto assim como eu penso que ela tem feito. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da implementação de alguns códigos aí, de aplicações feitas em PHP. A gente vai resgatar aí alguns conceitos sobre o PHP que nós já falamos nas aulas iniciais, tá? Nós conversamos bastante, principalmente dessas 4 tecnologias que nós estamos vendo com o PHP de hoje, a 4ª, que é o HTML, o CSS, o JavaScript e o PHP, tá? As 4, elas podem e devem trabalhar de maneira conjunta, tá? Então, alguns aspectos, por exemplo, do PHP eu trouxe numa aula passada, e aí eu vou estar resgatando com vocês esses aspectos para a gente relembrar e, principalmente, fixar isso na memória para a gente guardar essa informação. Vamos com o slide de novo. E aí a proposta da aula de hoje, basicamente, é a gente falar um pouco sobre a linguagem PHP, vou trazer para vocês um pouco sobre sintaxe, a questão da estrutura da linguagem, algumas funções e métodos, tá? As funções e métodos eu vou apresentar para vocês, principalmente essa última parte aqui, tá, gente? Eu vou apresentar para vocês, eu tentei, se vocês conseguiram olhar o material dessa aula, o slide, eu tentei condensar o máximo de exemplos possíveis para que vocês pudessem resgatar do material esses exemplos e talvez, quem sabe, digitar e praticar nos computadores de vocês em casa, tá? Nota que, assim, gente, é muita informação. Eu mostrei para vocês documentação, a base de documentação do HTML, a base de documentação do CSS, a base de documentação do JavaScript e vou mostrar para vocês hoje a base de documentação do PHP. Como eu já disse, né, vou repetir, vou mostrar para vocês um sisteminha simples de cadastro de usuário, só para vocês terem uma ideia, né? Esse sistema está sendo escrito, eu escrevi ele, né? Eu criei o código no PHP na versão 7.4, que é a versão que eu tenho rodando na minha máquina pessoal. Eu tenho um servidor que eu tive que gastar um tempinho aí para configurar esse servidor, para trazer para vocês uma experiência, mesmo que momentânea, mesmo que um pouco rápida, breve demais, uma experiência para que vocês tenham uma noção de como é, de fato, na prática, no dia a dia, quando vocês forem atuar profissionalmente com desenvolvimento web, essa coisa de você desenvolver um site no seu computador, um website no seu computador, e depois colocar esse site disponível na internet para acessar de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, tá? Então, tem uma infraestrutura por trás, eu tenho mencionado um pouco dessa infraestrutura para vocês nas aulas passadas, e eu tentei estruturar isso, eu tentei montar essa estrutura no meu computador, montei ele para vocês verem como funciona na prática no computador real, né? Acho que na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre XAMPP, que é uma estrutura de programação que já vem com tudo pronto para vocês. É muito simples usar XAMPP, vocês têm muita documentação na internet que vai falar para você como utilizar o XAMPP, tá? Então hoje, especificamente, eu não pretendo trazer o XAMPP como ferramenta que constrói, que monta para mim essa infraestrutura, até porque na prática você não vai utilizar o XAMPP para isso, tá? No dia a dia o XAMPP, ele é, como eu disse para vocês, ele é muito útil, ele ajuda demais, ele é uma ferramenta educacional, né? A gente acaba usando ele academicamente porque ele facilita um pouco essa parte de desenvolvimento dessa infraestrutura, de preparo dessa infraestrutura que vai receber um website e de fato oferecer esse website na internet. Então eu montei, como eu disse para vocês, a gente trouxe um dado, se não me falha a memória, na primeira aula, que mais, acho que aquele dado, eu não lembro agora a data do dado, mas acho que aproximadamente 80% dos servidores hoje, eles são sistemas operacionais Linux, né? Então existe uma forma diferente de organizar isso nesses sistemas operacionais. Eu vou trazer isso para vocês hoje, tá bom? Volta comigo para o slide. A gente tem aí linguagem PHP, já falei sobre isso, e a gente vai fazer uma pequena introdução da linguagem, tá, gente? O que significa o PHP? Né? É muito comum, nós falamos na primeira aula de HTML, vimos o que significava esse termo aqui, esse acrônimo HTML. Na segunda aula, nós falamos de CSS, também vimos o que significava esse acrônimo. Como vocês estão vendo, nós temos aqui, seguindo a mesma lógica, e o PHP, que é um acrônimo recursivo, né? Uma abreviação, uma palavra pomposa aí para dizer a abreviação. PHP Hypertext Preprocessor, tá? É um termo que define a palavra PHP. Então, para a gente não ficar falando isso todo tempo, a gente simplesmente resume falando PHP. É uma linguagem de script, eu gosto muito de PHP,
por conta de uma outra linguagem que eu gosto bastante também, que é a linguagem Python, tá? Ela tem se despontado muito no mercado, tem crescido bastante, e também é uma linguagem de script, tá? Ela tem uma similaridade na forma como ela é escrita com o PHP, tá? É aberta, que eu acho que é uma coisa legal. PHP, Python também é aberto. Estou comentando de Python só para ter uma referência de comparação, tá, gente? E é adequada e muito aberta, adequada e muito utilizada para desenvolvimento de páginas web. Ainda nos dias de hoje, ela é uma ferramenta muito utilizada para esse fim, tá, gente? E ela deve, né? Ela pode ser, nesse caso, embutida no HTML. A gente vai ver hoje, todos os exemplos que a gente vai utilizar, vocês vão ver que na hora da gente construir o exemplo, eu trouxe, na verdade, 5 exercícios. Eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo hábil para executar esses 5 exercícios, tá? A gente vai ter um pouquinho de uma questão lógica ali para pensar no problema que o exercício nos propõe a resolver. Mas enfim, se nós não conseguimos alcançar os 5 exercícios, que 2 deles já serão muito úteis assim para a gente. E aí vocês vão ver que na construção do código eu sempre vou utilizar o PHP embutido no HTML. Eu tenho o código, eu construo a página HTML, faço toda aquela estrutura, o esqueleto que nós aprendemos na primeira aula, mas dentro do HTML ali eu vou inserir o meu script PHP para ele funcionar. A gente vai ver como isso funciona já já. Vamos para o slide. E aí nós temos aqui, ó, características do PHP. Ele é multiplataforma, roda em todos, a maioria pelo menos, né, dos sistemas operacionais. O Linux, que eu já mencionei, Solaris, muitos de vocês podem nem ter ouvido falar desses sistemas, tá, gente? OpenBSD, nós temos o FreeBSD, o Windows, que é o sistema mais comum aí, quando se fala de usuário doméstico, vamos falar assim, vamos usar esse termo, usuário doméstico, o macOS dos equipamentos da Apple, o RISC-OS e outros sistemas, tá? Tem muitos outros sistemas onde o PHP vai funcionar, principalmente por 2 características dele, por ele ser uma linguagem aberta e por ele ser scriptzinho, tá bom? Vamos avançar no slide. E aí eu estou trazendo para vocês, a gente apresentou, eu falei para vocês, na primeira aula de HTML, nós vimos que nós temos, não vou escrever todo, porque senão a gente perde muito tempo, tá? Então nós temos o doctype, para iniciar, né? HTML, tem que começar com uma exclamação aqui. Nós temos HTML. Dentro do HTML eu tenho o head, não vou escrever tudo que tem dentro do head, tá? Aí eu fecho o head, que a gente viu aqui, que é responsável aí por alguns aspectos da página. Nós temos o body, que é o corpo propriamente dito, né? Daí o termo body do inglês. Body. E aí nós fechamos o HTML. Basicamente, para quem recorda aí, fazendo uma retrospectiva da primeira aula, esse é o esqueleto de um código HTML, tá? E aí o que eu vou pedir para vocês, gente? A partir de agora, na verdade assim, já a partir da talvez terceira aula com JavaScript, vocês tiveram contato com formas diferentes de escrever um código específico, entendendo que HTML, CSS e JavaScript não podem ser considerados de fato uma linguagem de programação, tá? PHP é de fato uma linguagem de programação e vocês vão ver uma forma diferente de escrever o código PHP, tá? Então, acho que quando eu li aquele fragmento do texto que eu falava dessa questão, dessa condição humana da gente estar sempre buscando evoluir, sempre aprender coisas novas, é justamente para provocar vocês nesse sentido, né? Agora vocês vão ter aí que talvez não memorizar, mas vocês vão, no dia a dia, ao lidar com essa forma de escrever um determinado tipo de código e outro determinado tipo de código, vocês vão se familiarizando. Mas, gente, isso só acontece com prática. É uma coisa que eu falo para todo mundo, em todas as aulas que eu ministro. Você precisa praticar. É como andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta uma única vez. Você cai, levanta, até que você consegue desenvolver uma habilidade, uma intimidade com a bicicleta e consegue isso para tudo na vida da gente, tá? Então você precisa praticar, por favor, beleza? Vamos para o slide. E aqui no slide a gente tem aqui uma forma diferente de escrever o PHP, tá? Por quê?
Porque ele é delimitado por instruções de processamento, né? Essas tags aqui que a gente também já ouviu falar no HTML. E aqui, ó, eu vou marcar para vocês. Aqui eu tenho como é o início, que é essa parte aqui, ó, de um script em PHP, perdão, e como é o fim desse script. Então ele sempre vai iniciar com o sinal de menor ali, né, com uma exclamação, a palavra PHP, as letras PHP, e sempre vai encerrar com exclamação e o sinal de maior, tá? E ele vai ficar assim, ó. Então eu tenho o início, dentro aqui, aqui está na mesma linha para caber no slide, mas eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, dentro desse espaço, eu tenho as instruções que eu preciso escrever e posso encerrar ele aqui embaixo, tá? Mas aqui também pode ser feito na mesma linha, não tem problema, tá bom? Então é assim que se escreve uma estrutura ali do PHP, tá bom? Bom, PHP focado nos scripts rodam do lado do servidor, a gente já falou isso. Em HTML, CSS e JavaScript, a gente viu que ele é client-side, né? Gente, estou escrevendo um pouquinho, mas vamos lá, vocês estão entendendo aí, né? Client-side, tá bom? O que significa o client-side no inglês, né? Lado do servidor, do cliente. Aqui no caso do PHP, ele é nesse jogo, essas 4 tecnologias que nós falamos até agora, né? HTML, CSS e o JavaScript, eu vou colocar só JS, tá? Nossa, vamos lá, escrever direito. JS, o JavaScript, e aí agora o PHP, né, nós temos 4 tecnologias utilizadas para desenvolvimento de website. E aí o PHP faz essa parte do back-end, né, ou o lado do servidor, né, o server-side. A gente chama de... Vocês vão ver, se procurarem algum tipo de documentação na internet, muito provavelmente vocês vão se deparar com esse termo no inglês, porque de fato acaba surgindo muito no idioma do inglês, tá? Mas ele pode ser usado em outras áreas também. A gente tem aqui scripts do lado do servidor, scripts de linha de comando e aplicações inclusive para desktop também. Eu posso utilizar PHP para isso, tá? Mas para que vocês tenham uma ideia, o que a gente vai fazer é uma proposta que eu já mencionei no início da aula, esse formulário que a gente vai fazer na próxima aula. O PHP ele vai ser o cara, nesse contexto de 4 tecnologias, responsável por capturar uma informação que é enviada pelo HTML ali para um banco de dados, tá? Então ele recebe essa informação do HTML e joga essa informação para dentro de um banco de dados, que é uma 5ª tecnologia que eu pretendo explorar com vocês na próxima aula. A gente vai utilizar aí uma ferramenta, o PHP-MyAdmin, que eu acho que eu comentei no início das aulas, para vocês entenderem. Hoje eu vou até mostrar para vocês a carinha do PHP-MyAdmin, mas existem outras ferramentas, tá? Isso vai muito do profissional, da organização, da instituição que utiliza essas tecnologias e tudo mais, tá bom? Vamos para o slide, continuando. Opa, tá aqui. Tá, e aí uma coisa legal, falando de banco de dados, falando do back-end, aí, da responsabilidade do PHP de guardar uma informação que você coleta, por exemplo, num formulário em HTML, a gente vê que ele tem um suporte a banco de dados bem interessante, tá? Porque eu posso utilizar PHP com alguns, nota que eu coloquei alguns, aqui eu não coloquei todos, tá, gente? A gente consegue essa informação, por exemplo, uma lista completa de quais bancos de dados eu consigo conectar ao PHP, na própria página de documentação oficial do PHP que eu vou mostrar para vocês. Mas algumas das bases, os bancos de dados mais conhecidos, ou pelo menos que a gente já ouviu, alguém já deve ter ouvido falar, né? Por favor, se alguém ouviu falar algum desses que eu estou mostrando aí, eu vou pedir para os colegas tutores mandarem um oi para mim aí para dizer, ó, Léo, o pessoal aqui conhece o DBase, ou o pessoal aqui conhece o PostgreSQL e tudo mais, tá? Podem ficar à vontade, mandem para mim para eu saber, e digam para mim o polo, para eu saber o polo e saber que tipo de banco de dados, se vocês conhecem, né, claro, que tipo de banco de dados é mais utilizado por aí, porque isso tem muito a ver também, gente, com a região. Dependendo da região, o tipo de empresa de tecnologia instalada nessa região, isso interfere, inclusive, no tipo de banco de dados utilizado. Mas alguns deles o DBase, a gente tem o Mongo, o PostgreSQL, que é muito conhecido. Nós temos o MySQL,
o SQLite, tá? Que ele não chega a ser um banco de dados aí. E uma coisa legal, eu preparava esse servidor local no meu notebook que eu falei para vocês e estava tentando, como eu comecei mencionando com vocês na primeira aula que eu utilizaria MySQL como banco de dados, eu estava instalando MySQL no meu notebook, e o meu notebook ele é Linux, né? Então, a versão mais recente do sistema que eu estou utilizando já não está mais trazendo MySQL, ele está trazendo nativamente, vamos dizer assim, né? Ele tem disponível nos repositórios dele o MariaDB. Eu vou colocar no slide, dá uma olhadinha no slide, que ele é muito similar, eu vou até colocar uma barra aqui, que quando eu criei esse material para vocês, eu não tinha nem lembrado de mencionar isso aqui. O MariaDB, que é um banco muito similar ao MySQL, tem alguns aspectos que tornam o MariaDB melhor do que o MySQL, mas isso tudo depende do contexto de uso desse banco de dados, tá bom, gente? Isso tem que ficar claro. Depende muito do contexto. Existem características que diferenciam do outro? Sim, isso é verdade. É fato, tá bom? Mas isso depende muito do contexto. E aí é o seguinte, eu estava com dificuldade de instalar o MySQL no meu notebook e tive que usar uma versão community dele, enfim. É possível, mas para que vocês entendam, o que é o repositório do sistema que eu uso? É tipo quando você tem um celular Android que você quer instalar um aplicativo no seu celular. Geralmente você entra lá no Play Store, que é o repositório de aplicativos do sistema operacional Android, não é isso? Você vai, e dependendo do fabricante, aí, Samsung e outros fabricantes de celular, eles têm um repositório próprio deles, da própria fabricante, que oferece, além do Play Store, oferece também um canal para você instalar aplicativos. Isso é um repositório. O sistema que eu utilizo no meu notebook, ele tem isso, ele tem um repositório de softwares que eu posso instalar, que passou lá por uma série de verificações, de averiguação se aquele software está legal para usar naquele sistema, se ele tem algum tipo de problema, enfim, tá bom? Mas o MariaDB é uma dica legal que vocês podem também utilizar e é muito semelhante ao MySQL. Mas a gente, como começou com o MySQL, eu vou concluir com vocês o MySQL. Vamos para o slide, continuando, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes que eu apresente, você está vendo no slide, você viu no slide aí a sintaxe. Antes que eu apresente a sintaxe, deixa eu apresentar a sintaxe, na sequência da sintaxe eu falo para vocês do formulário que eu quero que vocês consultem, que vocês podem acessar daí, para a gente fazer um teste para mim, inclusive, tá bom? Eu subi ele agora à tarde, não testei, quer dizer, fiz duas inserções, mas não testei efetivamente. Bom, aqui vocês estão vendo um fragmento que eu peguei inclusive na internet, isso aqui está pronto, tá? Na documentação do PHP, se você olhar. Gente, eu vou pedir que vocês sempre observem, pode acontecer de eu deixar uma citação de uma fonte passar e ter uma citação de uma fonte numa tela que não tem nada a ver com o conteúdo daquela tela. E eu peço perdão, o professor de vocês está ficando idoso, isso é normal, tá, gente? Mas sempre consultem as fontes que eu coloco na tela, que eu tento trazer para vocês um conteúdo complementar àquele que eu estou entregando no slide, haja visto que o slide ele me limita um pouco em termos de espaço, tá? Mas observa só, eu tenho aqui a abertura de um bloco, né? Eu vou chamar isso de bloco, de um script aqui em PHP, daquela forma que eu mostrei para vocês, acredito que vocês estejam vendo bem aí. Tem uma definição de uma constante aqui, um define, né? Que está no inglês, se vocês olharem o texto está no inglês. O echo, que é uma espécie de... Esse echo é um comando do PHP que ele exibe uma informação na tela, no navegador de fato, tá? Novamente o echo, e aqui eu encerro o script do PHP, para vocês verem aí, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, estou esperando vocês mandarem para mim, se vocês já ouviram algum dos bancos de dados, ou pelo menos um dos bancos de dados que eu mencionei na tela anterior, por favor, façam o meu celular vibrar aqui com mensagem que eu quero interagir com vocês e saber que tipo de tecnologia vocês utilizam por aí. Agora eu vou pedir uma coisinha para vocês. Vamos para a tela do notebook, eu vou mostrar para vocês o sistema que eu criei, tá? Vou mencionar rapidamente, porque a gente vai falar de maneira mais aprofundada na próxima aula. Mas eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui, isso aqui é vocês estão vendo aqui, gerenciador de máquinas virtuais, é um ambiente em que eu virtualizo um servidor web, como se fosse um servidor para acessar uma página online, tá? E aí eu vou anotar, eu vou fazer o seguinte, deixa eu anotar para vocês na tela do slide, vamos para a tela do slide,
eu vou pedir que vocês anotem o endereço aí, tá? O endereço é esse aqui, ó. Eu vou digitar tudo maiúsculo para vocês conseguirem ler a minha letra aí, tá? bit.do, pode digitar só assim, bit.do. Aí aqui, gente, cadastro é minúsculo, tá? Eu vou escrever corrido, cursivo aqui para vocês, porque se escrever maiúsculo não vai achar o link, tá? Opa, cadastro, underline, ó, tem um underline aqui, tá? Atenção, cadastro usuário. Deixa eu colocar isso. Nota, gente, usuário não tem acento, tá bom? E cadastro, underline, usuário é tudo minúsculo. O bit.do vocês também podem digitar minúsculo, tá? Não tem problema. Eu digitei maiúsculo para vocês conseguirem ler minha letra, mas eu acho que se eu escrevesse minúsculo, daria para vocês lerem numa boa aí, tá? bit.do/cadastro, underline, usuário. Vocês podem digitar esse endereço no navegador de um computador que vocês estejam utilizando. Vocês podem digitar esse endereço no navegador do celular de vocês, vai funcionar do mesmo jeito. bit.do, olha lá os segundinhos aí para vocês pegarem. Repetindo, por favor, façam um teste para mim. bit.do, cadastro, underline, usuário, tá? E aí eu convido vocês a voltar comigo para a tela do computador. Eu vou mostrar para vocês onde esse formulário vai levar vocês aí, ó. Vou digitar aqui, ó, bit.do/cadastro, underline, usuário, tá, gente? É um formulário muito simples, eu vou até dar um zoom aqui na página web para vocês verem melhor, tá? Esse formulário eu construí ele ontem e coloquei aqui algumas informações. Se vocês notarem, eu tenho 4 campos. Tem um campo nome, tá escrito nome aqui, ó, mas na verdade é só um lembrete. A hora que eu começo a escrever, esse nome aqui apaga, tá vendo? Então eu tenho como fazer isso no código, lá eu faço isso no HTML, que é a linguagem que nós aprendemos na primeira aula. Tenho o e-mail, tenho a senha e tem um campo que eu estou chamando aqui de campo de opinião/sugestão. Vocês conseguem aí inserir dados nesse formulário, porque se vocês pegaram o endereço certinho, vocês vão perceber que ele está disponível na internet, tá? Isso aí eu fiz uma adaptação aí num computador de casa e fiz uma configuração para ficar um servidor web aí para vocês testarem, tá, gente? Estou recebendo uma mensagem aqui do Daniel, acho que do Daniel de Montes Claros aí. Ele está dizendo para mim que lá eles costumam usar MySQL e Postgre. Daniela, você trabalha com desenvolvimento web? Daniela, me responde, por favor. Pelo jeito, o Postgres e o MySQL vão dominar aí, viu, gente? Eu estou achando, mas vamos lá. E aí, esse formulário, eu estou mostrando ele para vocês, se vocês, como eu repito, né, como eu disse, se vocês digitaram o endereço certinho, vocês vão acessar esse formulário aí dos dispositivos de vocês, seja notebook, seja celular, tá? Mas eu tenho ele rodando localmente aqui no meu computador, tá? Se vocês notarem, ó, eu já estou com um endereço diferente aqui, ó. Eu vou digitar aqui, ó, 192.168.012. Isso aqui é o IP do meu servidor local, que é esse servidorzinho que está rodando aqui, que eu estou falando para vocês. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Isso aqui, gente, é o mais comum no ambiente de produção, tá? Quando você tem uma infra que roda servidor Linux, tá? Pode acontecer de ter uma diferença se vocês trabalharem numa infra em que o servidor está configurado, por exemplo, com o Windows Server, tá? Mas eu estou trazendo para vocês aquilo que eu disse, segundo o dado que eu obtive nas primeiras aulas, que a maioria é Linux. Então eu vou fazer esse exercício. Isso aqui vocês não precisam se preocupar em aprender isso aqui, tá? Inclusive não é foco da nossa disciplina, é que eu estou fazendo para trazer para vocês uma experiência, para vocês verem como é que funciona isso em tempo real. Então, ó, eu já estou aqui no meu servidor, que eu estou chamando Leonardo Server, tá? E aí eu consigo acessar a pasta, geralmente a pasta onde eu coloco uma aplicação web, ela está dentro de um diretório. No Linux a gente chama de diretório, se chama var www
HTML. Aí você pode falar para mim, mas Léo, eu não entendo nada desse negócio de tela preta e não tem problema, gente. Para isso nós temos uma ferramenta que é muito útil, que é o FileZilla, tá? FileZilla é um programa de FTP, SFTP. Eu particularmente gosto muito do FileZilla. Há quem utilize aí o WinSP, deixa eu colocar aqui, vou escrever as ferramentas para vocês anotarem. Tá na tela do slide, tá? Opa, desculpa, tá errado isso aqui. É FileZilla, com 2 L's. FileZilla, tá bom? Esse é uma ferramenta utilizada para transferência de arquivos. E aí você tem jeitos diferentes de fazer essa transferência. Um outro que também, eu tive um colega do mestrado que gostava muito, que é o WinSCP, se não me falha a memória, tá, gente? Se alguém conhecer e eu estiver escrevendo errado, por favor, fique à vontade para me corrigir, que eu não quero entregar informação equivocada para vocês. Esse primeiro, o FileZilla, eu utilizo ele muito, tá? Para muitas coisas. O WinSCP, esse amigo meu utilizava e gostava muito. A gente até entrava nos embates assim de características de cada um dos programas que favorecia a utilização deles aí, tá bom? Bom, isso aqui é para a gente fazer para vocês terem uma noção de como funciona, só para que vocês entendam, né? Vou abrir aqui, ó, estou no meu servidor 192.168.0.12, tenho aqui 4 pastas, né? Gaia, PHPMyAdmin, Serviço TI, Usuário. Vou criar uma pasta aqui no FileZilla, só para vocês verem como funciona. Eu vou conectar no meu servidor, conectei. Agora eu vou acessar a pasta, né? Ó, vá www.html, botão direito aqui nessa área que não é em branco, porque a minha tela é escura, tá, gente? Se vocês olharem na tela do computador comigo, vocês vão ver aqui, ó. Estou na tela do FileZilla, acessei o meu servidor, vou repetir para vocês verem aqui, ó. Local, tá? Entrei no meu servidor. Esse local é o meu servidor, tá vendo aqui, ó? Conectado no IP 192.168.0.12, tá? Aqui eu consigo ver a árvore de diretórios dele, vou acessar lá o diretório onde fica hospedado os arquivos. A gente viu lá que no Champ é num lugar diferente, né, no htdocs, e aqui no servidor Linux é no var www.html, tá? Então eu tenho usuário, servico TI, né, PHPMyAdmin e Gaia. Se eu for lá na página, Gaia, PHPAdmin, Servico TI e usuário, tá? Vou criar uma pastinha aqui, vazia mesmo, ó, criar pasta, vou chamar ela de teste. Dou um OK. Ó, criou a pasta teste aqui, tá? Se eu for lá na minha página e atualizar ela, ó, o que vai aparecer aqui? Página teste. Se eu clicar nela, não tem nada, tá? Então vou voltar lá e vou apagar essa página teste. Botão direito, apagar. Digo que quero apagar, vou voltar na minha página, atualizar e apaguei ela. Perfeito? Isso aqui, gente, é um ambiente local, tá? Apesar de eu ter simulado um servidor aqui, como se fosse um servidor web, ele é um ambiente local, por isso que eu estou usando o 192.168.0.12. Aquele endereço primeiro que eu passei para vocês, bit.do, cadastro, underline usuário, ele é um endereço que está na web já, tanto é que se vocês pegarem e digitaram aí no dispositivo de vocês, vocês conseguiram acessar esse mesmo formulário que vocês viram na tela do meu computador, tá? Então é só para vocês entenderem como funciona essa coisa de eu desenvolver alguma coisa no meu computador e subir esse software que eu desenvolvi no meu computador para um ambiente de produção, né? Eu gosto de falar ambiente de produção porque nas minhas aulas eu explico a distinção disso. Mas, enfim, resumidamente, um ambiente de produção é um ambiente em que o meu software, né, o que eu desenvolvi já foi várias vezes testado e aí sim eu posso colocar ele disponível, que ele vai poder ser utilizado sem correr risco nenhum de apresentar erro, tá? Então isso é um ambiente de produção, tá? Vamos para o slide, eu vou avançar em alguns aspectos do slide aqui para a gente conhecer mais algumas coisas de sintaxe, um pouco de diferença. Eu trago para vocês, por exemplo, da versão 5.6, inclusive eu tenho um servidor local que roda a versão do PHP 7, hoje eu estou com a 7.4, mas se eu não me falha a memória, a gente já está com a 8 disponível, tá, gente? Mas aí, como eu falei para vocês, o meu repositório do meu sistema
permite eu instalar a versão 7.4, porque as demais versões depois da 7.4, antes que elas possam ser disponibilizadas, elas precisam ser testadas, assim como os aplicativos que vão para repositórios como o Play Store, que eu mencionei agora há pouco, tá? Mas existe ainda muita aplicação, assim como nós tínhamos aplicações desenvolvidas, né, em HTML 4.1, e aí a gente mudou para a versão 5, que a gente viu lá na primeira aula, e tem uma diferença entre as duas versões, também tem diferença nas versões do PHP. Você pode falar assim, mas Léo, que coisa complexa. Parece, gente, mas não é. De fato não é, porque quando você se habitua com aquela linguagem, com a forma de escrever daquela linguagem, você se familiariza com as características que distinguem uma da outra, uma versão da outra, tá bom? Então, ó, por exemplo, na versão 5.6, a gente tem as expressões que a gente chama de expressões ou variáveis escalares. O que são as variáveis escalares? Variáveis booleanas, inteiras, reais ou float aí no inglês, e strings, né, de texto. Bom, e aí a gente tem, a partir da versão 7, um incremento, né? Novos tipos de expressões. Nós temos variáveis do tipo array e variáveis do tipo object. Ou seja, se você escreve um script em PHP que utiliza, por exemplo, uma variável nova da versão 7 de PHP e tenta rodar num servidor que está rodando ali, né, que está instalada a versão 5.6, você vai ter problema, tá bom, gente? Você vai ter problema, por isso que eu tenho os dois servidores instalados na minha máquina. Bom, um exemplo aqui, a partir da versão 7 do PHP, a gente tem a definição de um array, né? Olha aqui, eu estou usando, se você notar, um tipo diferente que surgiu agora na versão 7, um array, e aí nesse array eu declaro 3 valores, cachorro, gato e pássaro, tá? Nota que eu fechei o array aqui embaixo. É legal a gente estruturar um script de PHP, como vocês estão vendo na tela, que eu dou essas linhas, porque, gente, hoje eu falo para vocês, para ler o script é muito mais fácil. Quer ver um exemplo? Hoje ainda, no horário do almoço, eu trabalhava nesse formulário que eu estou mostrando para vocês e eu estava errando. Eu já tinha visto tanto código, e inclusive em linguagens diferentes, que aí o que estava acontecendo? Eu estava esquecendo um ponto e vírgula no PHP. E o meu código dava errado, eu li o erro, fui no log do PHP, que no Linux a gente tem isso, e não encontrava o erro nenhum. Chegou um ponto que eu já não estava mais vendo a ausência do ponto e vírgula, tá, gente? Vocês viram, o professor precisa melhorar nesse aspecto, né? Mas assim, quando você coloca em linhas separadas, a leitura do script, do código, fica muito mais fluida, fica muito mais fácil de ser compreendida por nós programadores, tá? É natural isso acontecer. Naturalmente, o nosso cérebro falha uma hora e nos deixa na mão aí, e isso vai acontecer sempre, tá bom? Vamos para o slide. No slide, a gente tem aqui como declarar variáveis, e uma coisa que eu acho legal, né? PHP, ele tem uma tipagem dinâmica, que a gente chama, né? Ele é uma linguagem que eu posso utilizar, por exemplo, uma variável declarada de maneira dinâmica. E o que é? A gente tem 2 tipos, se não me falha a memória, a estática e a dinâmica, né? É a variável que eu consigo substituir o valor dela ao longo do script, do código, tá bom? Como ela é utilizada de maneira dinâmica, eu posso declarar uma variável dinâmica em PHP, essa variável, por exemplo, num primeiro momento, ela pode receber um nome, e eu posso usar essa variável depois para receber um número, tá bom? Isso eu consigo fazer em PHP, é o que define, é o que distingue, o que determina aí o fato de ela ser dinâmica ou não. Mas assim, a gente está falando de variável, como é que a gente declara uma variável, né? Vou circular para vocês esse fragmento de script aqui, só para vocês verem esse exemplo, tá? A gente declara uma variável utilizando o cifrão aqui, tá? O símbolo de dólar. Eu tenho uma pergunta, deixa eu responder essa pergunta aqui, gente.
Montes Claros, novamente, a Daniela me perguntou, Poli do Montes Claros, por que eu não considero a linguagem JavaScript uma linguagem de programação? É assim, na verdade ela é uma linguagem. Deixa eu retificar o que eu falei para você, porque eu me expressei mal, tá? HTML e CSS são formas por exemplo, HTML é marcação de texto, né? A questão de marcação de hipertexto. Ela não é considerada uma linguagem especificamente. JavaScript desculpa, Dani, o pessoal de Montes Claros, eu peço perdão, inclusive para os outros polos também, tá? Dessas 4, JavaScript e o PHP são consideradas linguagens de programação, tá bom? Só para retificar, obrigado pela contribuição para me ajudar a corrigir essa fala aí com vocês. Vamos lá para o slide. Eu tenho aqui, ó, o cifrão, tá? Tem programador que vai chamar isso de dólar, que é o símbolo do dólar, né, da moeda americana. Eu gosto de falar cifrão, tá? Mas enfim, na verdade não seria cifrão, porque o cifrão, como a gente conhece, ele tem dois riscos no meio ali, mas eu acabo, não sei se é um erro, mas eu acabo cometendo essa falha, ou é um vício meu, de falar cifrão, tá? Mas o símbolo de dólar ali, eu inicio sempre com ele para criar uma variável. Nota, ó, variável dólar nome, variável dólar ano, variável dólar pi, variável dólar sim, tá? Eu sempre vou declarar uma variável em PHP iniciando com o cifrão, tá bom? Aí eu tenho alguns operadores, eu não vou me aprofundar porque eu quero fazer os exercícios com vocês, mas eu vou falar de alguns que talvez a gente já utilize, inclusive, nos exercícios. Eu tenho como converter uma variável, no caso aqui uma variável A, vocês estão vendo que eu estou convertendo ela de inteiro, de A para inteiro ou float, né? Eu tenho as duas opções ali. Eu tenho de negação, ou seja, eu tenho uma variável, minha variável, eu vou chamar dólar, tá, gente? A. E aí eu faço o sinal de menos antes, eu estou negando essa variável, como se eu dissesse não dela, né? Dependendo do conteúdo que ela guarda, tá bom? Eu tenho aqui uma adição simples, cifrão A mais cifrão B, ou dólar A mais dólar B. Subtração, dólar A menos dólar B. Divisão, e assim sucessivamente. Chamo a atenção de vocês para o mod aqui, o módulo, né? Hoje eu inclusive dava aula sobre isso no Python. O que é o módulo, gente? Módulo é uma divisão que eu faço, e isso tem em qualquer linguagem de programação, tá? No PHP eu uso o sinal de porcentagem ali para fazer esse cálculo. Por exemplo, no Python eu utilizo mod, M-O-D, tá? O que é essa operação em uma linguagem qualquer de programação, independente qual é essa linguagem? Ele pega o resto de uma divisão, muito útil. Talvez se a gente consegue fazer hoje esse exercício para comparar, por exemplo, se um número ele é par ou ele é ímpar. Eu preciso fazer uma divisão. Se tiver resto nessa divisão, significa que o número que eu estou informando ele não é um número par, porque se for um número par divisível por 2, em teoria ele não tem resto, tá bom? Só para dar essa dica para vocês. Vamos para o slide, continuando. E a gente tem a exponenciação aqui, exponencial, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente também, mas que depois que você se familiariza, você vê que é simples, tá? Nós temos operadores de comparação, alguns aqui, eu não vou me aprofundar em todos, depois vocês podem ler aí esses operadores de comparação, muito úteis, tá bom? Operadores lógicos, nós temos AND, OR, e assim sucessivamente, OR, né? O E 2 vezes, o barra barra que significa o OU, né? Nota que eu consigo, por exemplo, ó, deixa eu ligar aqui, fazer de 2 formas diferentes. Tá bom? PHP é legal por isso, ele tem essa opção. Funções internas, aí nós temos funções que são próprias do PHP. Por exemplo, é uma função que é esse MySQLi _ connect, ela é uma função responsável para a conexão de banco de dados. Para vocês terem uma noção, né? Na versão 5.6 do PHP, esse MySQLi, ele era simplesmente MySQL _ connect. Se não me falha a memória, tá, gente? Se eu tiver equivocado, por favor, me corrijam. Mas a versão 5.6 muda a declaração, né? A forma como essa função é declarada. Então, isso aqui tem diferença.
PHP Info, que é uma função que mostra todos os tipos de informação possíveis e impossíveis do PHP, muito útil quando a gente monta, por exemplo, uma infraestrutura de servidor Linux que eu estou instalando o PHP, que geralmente a gente costuma falar que a gente faz na unha, né? Você instala o PHP na unha e você está subindo a aplicação, ela rodou localmente no seu computador, funcionou perfeitamente, só que quando você sobe para o servidor ela está quebrando em algum lugar, né? E aí você tem que entender e verificar, por exemplo, se faltou algum pacote, se faltou alguma coisa na instalação do seu PHP que está fazendo com que esse problema que não existia localmente no teu computador passe a existir no ambiente de produção, tá bom? Vamos para o slide, avançando, que eu quero fazer a prática. Olha lá, tem uma função aqui, um exemplo, né? De uma função, nesse caso já é uma função criada pelo usuário. Estou chamando aqui function foo, e aí passando umas variáveis dentro dela, depois eu escrevo uma mensagem na tela, faço um retorno, tá? Isso aqui são formas diferentes de escrever uma função em PHP. E aí, um exemplo de código que eu peguei, inclusive, um código de um professor, colega que deu aula para vocês, para algumas turmas anteriores, né? Que a gente vai fazer hoje na prática. Mas nota, na estrutura do código, eu tenho, como eu estava falando para vocês, PHP embutido, né? Eu tenho o código em HTML e o PHP aqui no meio, ó. Vou marcar aqui, olha lá, dentro de body ali do HTML, perfeito? Um outro exemplo, PHP também no HTML, esse aqui eu consegui pegar com uma tela clara, talvez fique mais visível para vocês, eu não sei, tá? Mas eu tenho aqui, ó, dentro de title, eu consigo usar uma estruturazinha de PHP, nota que eu fiz dentro de title ali, tá? E aqui embaixo novamente, ó, dentro de body. E aqui eu estou chamando outros arquivos em PHP, a gente vai falar sobre isso. Esse include, ele meio que vincula um outro arquivo escrito, um outro script de PHP nessa página para que eu possa usar coisas que estão aqui dentro desse script, desse e desse, tá bom? Só um exemplo para vocês verem aí. Bom, as expressões e estruturas de controle, a gente tem alguns exemplos também. Por exemplo, aqui, gente, nota, por favor, tenham atenção a isso, tá? Opa, risquei errado, perdão. Tenham atenção a isso. Aqui eu estou mostrando só o PHP, tá? A gente vai utilizar ele dentro do HTML. Mas eu tenho um exemplo de PHP, de script em PHP, utilizando a estrutura if, que a gente vai utilizar. Na verdade, o if está em todas as linguagens. Ela é fundamental para resolver muitos problemas com um código de programação. Tá vendo? Eu tenho um if dentro de outro if ali, ó. Na verdade, dentro de outro if, que eu fecho os dois aqui, ó. Tá bom? Um if dentro de outro. Aqui do ladinho, ó, eu tenho só um if. Eu verifico se um número, um valor, isso aqui eu estou mostrando só a variável, tá? Ela deve ter sido declarada aqui antes e recebido um valor. Por exemplo, 5. Tá? E aí eu digo, faço um teste, né? O A aqui, ele é maior que B? Se for, ele vai escrever na tela. Echo A, na página, né? Echo A é maior que B. Perfeito? Uma comparaçãozinha ali. Continuando no slide, mais uma estrutura agora. A gente está mexendo com controle, uma estrutura de condição, de controle aqui com while, tá? 2 exemplos novamente com while. Esses aqui a gente não vai fazer agora. Aqui o for, né? Eu tenho o for, nota aqui, ó, e o continue, tá? São exemplos. Vamos para a prática. Agora eu vou convidar vocês a criar um algoritmo. São 3 exercícios que eu trouxe, aliás, 5 exercícios que eu trouxe para vocês. Eu acho que vai dar para a gente fazer os 5. E eu vou fazer passo a passo, mostrando para vocês que é fundamental que vocês entendam aí os conceitos de definição de uma variável, de construção do código, né, do PHP dentro do HTML, para que a gente possa evoluir e avançar com isso na próxima aula. Vamos para a tela do computador, vou convidar vocês para me acompanhar agora. Eu vou rodar isso localmente, tá, gente? Então, como eu estou usando Linux, para funcionar,
Deixa eu abrir o meu Atom aqui. Alguém falou para mim em um dos e-mails que eu recebi essa semana. Deixa eu ver. Algum dos e-mails que eu recebi essa semana me falava sobre as IDEs, né? Alguém me perguntando sobre o Atom e tudo mais, tá, gente? Eu gosto muito porque ele se parece muito com o Sublime Test, tá? Vou abrir ele aqui. Melhor, deixa eu abrir ele na página aqui. Atom já está carregando. Beleza, deixa eu fechar ele aqui. Vou abrir ele na página das pastas. Aqui. Perfeito. Vamos lá, abrindo o Atom. Vocês vão ver, eu acho que ele vai estar... Isso, ele está justamente na pasta dos últimos códigos que eu mencionei agora na aula com vocês, que eu montei hoje, tá? Vou criar um novo arquivo, tá? Estou com o Atom aberto. File. Vou abrir uma outra pasta, né? Open Folder. Eu até criei ela aqui para vocês. Na minha área de trabalho, Programação Web 2, Exercícios. Ok. Ele vai abrir uma nova janela do Atom. Deixa eu fechar a anterior, que eu não vou usar ela agora. Pronto, estou dentro de uma pasta. Vou mostrar aqui dentro dos arquivos, Programação Web 2, Exercícios. Nota que ele está vazio, né? Essa pasta está vazia. E o que a gente vai fazer agora nessa pasta? Gente, a gente vai criar o nosso primeiro código. E para rodar o nosso primeiro código em PHP, o que a gente vai ter que fazer? Quem está com o XAMPP no computador, que quiser testar isso no computador, vai rodar o XAMPP, executar, né, os serviços ali do Apache e do HTML. Precisa pelo menos do Apache e do PHP ali para fazer funcionar, tá? No meu caso, como eu estou no Linux, na próxima aula eu trago para vocês o XAMPP para a gente fazer um teste com o XAMPP. Hoje eu vou aproveitar para mostrar para vocês uma outra forma de desenvolver, né, com o sistema operacional Linux. Então o que eu vou fazer? Dentro da pasta, lá no Atom mesmo, não precisa ser aqui, botão direito em cima da pasta, New File, tá? Esse aqui eu vou chamar de exercício 1. Opa, exercício 1, ponto. E aqui está a primeira diferença quando a gente está trabalhando com PHP, tá? Eu não vou mais salvar o meu arquivo .html, mesmo que ele tenha código HTML dentro dele, porque a gente vai trabalhar com scripts PHP, perfeito? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar .php, que é a extensão de arquivos de scripts escritos em PHP, tá? Desenvolvidos em PHP. Olha lá. Digitei exercício 1.php, nota que ele está vazio. Se eu for lá na pasta, ó, apareceu para mim o arquivo exercício 1.php, tá? Vou voltar para o Atom. No Atom eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, a gente já falou sobre isso na aula de HTML, tá? HTML, eu digito HTML e dou um Enter, olha o que ele vai fazer para mim. Sublime também faz isso, tá, gente? Mas digitei HTML, ele monta para mim a estrutura do HTML completa para mim, tá? Pessoal do Polo de Arapiraca, o Anthony mandou para mim dizendo que já estudou um pouco sobre MySQL. Legal, Anthony, obrigado, viu? Um abraço pro pessoal de Arapiraca que está participando comigo na aula. Vamos voltar aqui então. O código eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar esse dir aqui que eu não utilizo. A gente viu que esse lang aqui, eu vou deixar ele, não vou apagar não. PT, para vocês se habituarem com isso, tá? Ele já inseriu para mim o metacassete aqui, o TF8, que é a questão da acentuação. No title eu vou colocar aqui, ó, exercício 1. Tá? Tem o head, tem o body. Aqui dentro do body, gente, a gente começa a trabalhar aí o código PHP, o script PHP. Esse primeiro exercício que a gente vai fazer simples, tá? Eu quero verificar se o número ele é positivo, se esse número, o valor, né, ele é negativo, ou se o valor for, por exemplo, 0, tá? Ele precisa mostrar para mim essa mensagem. Então, como é que eu começo o PHP? Aqui no Atom é legal isso também, tá? Basta eu digitar, ó, PHP, olha lá,
ele já mostra para mim a estruturazinha do PHP, eu dou um Enter, ó, ele já monta para mim como é que tem que ficar a estrutura do PHP, perfeito? Antes desse PHP, eu vou colocar um H1 aqui e vou escrever assim, ó, verificação de valores, tá? Só para mostrar uma mensagem na tela. E aqui dentro do PHP eu começo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, declarar uma variável, vou chamar aqui de val, de valor, e vou já colocar um valor para ela. Vamos colocar aqui menos 70, ponto e vírgula. Perfeito? Terminei de declarar, eu fecho a minha variável, eu fecho a minha declaração utilizando ponto e vírgula. Lembra, tá, gente? Eu declaro uma variável iniciando ela sempre com o sinal de dólar, tá? O cifrão ali. Perfeito? Vou para a linha de baixo, vou criar aqui uma outra variável que eu vou utilizar ela, resultado, vou colocar inteira, tá? E vou deixar ela sem valor. Abro aspas, fecho aspas, porque essa variável resultado, ela vai guardar para mim a mensagem, na verdade eu nem preciso dela, eu vou deixar sem, tá? Vamos tentar fazer sem, qualquer coisa eu volto e coloco ela para a gente utilizar. E aí eu vou começar usando a estrutura de controle, o if que a gente viu, né? Abro parênteses, vou usar aqui, ó, o valor, né? Vou pegar o val ali e vou verificar. Esse val, ele é maior que 0? E aí o que eu faço? Ó, abro chaves, vou pular uma linha aqui, tá? Nota, gente, que o Atom ele já vai colocando para mim a indentação, né? Que é esse espaçamento aqui do código. Também é muito importante, facilita muito para a gente a leitura. Facilita muito a leitura, não esqueçam disso. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, echo, o valor é positivo, ou seja, se ele for maior que 0, tem que ser positivo, perfeito? Depois desse echo, positivo, perfeito, fechei. Aí aqui, ó, depois das chaves do if, eu vou colocar um else if, tá? Vou colocar o else if, abro parênteses, tá, gente? E vou fazer a verificação, ó. Variável é menor que 0, nota que eu estou mudando o símbolo, tá? Aqui eu estou usando maior, aqui eu estou usando menor, porque eu já testei aqui. Se ele for maior, ele vai cair dentro desse bloco de instrução. Se não for, ele passa para a linha seguinte. Na linha seguinte, ele vai verificar se é maior do que 0. Abro chaves, ela já fecha automaticamente, né? Pulo para a linha de baixo, na linha de baixo eu vou colocar um echo novamente. O valor é negativo. Por quê? Porque ele é menor que 0, tá? Finalmente, eu vou colocar só um else para encerrar, porque se ele não for nem maior que 0 para ser positivo e nem menor que 0 para ser negativo, significa que ele vai ser igual a 0, né? Porque não tem outra opção. Então eu faço um echo aqui, nem preciso testar condição nenhuma, só faço isso aqui, ó, echo, o valor é igual a 0. E fecho ele. Perfeito? E aqui eu vou salvar, vou fazer o seguinte, ó. Aqui no Linux eu posso rodar, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. A área de trabalho, não precisem se preocupar com isso aqui, tá? É só para eu testar o... Opa, estou no servidor. Deixa eu sair do servidor, legal. Só para eu testar o código PHP, tá, gente? Eu tenho ali disciplinas, 2, deixa eu fazer diferente para ganhar tempo. Abri o terminal, perfeito. Estou dentro, tá? Vou fazer o seguinte, ó, php-s localhost 2.8080. Eu estou levantando um servidor PHP local aqui para eu testar. Quando eu digitar no meu navegador localhost 2.8080 e aí colocar barra e o nome do arquivo, ele vai executar esse arquivo no navegador. Vamos fazer um teste? Vou fazer aqui, ó, localhost 2.8080 barra exercício 1, eu acho. Exercício 1?
exercício 1.php. Olha lá, já rodou o meu script em PHP, ó. O valor é negativo. Qual foi o valor que eu passei no script? Vamos ver. O valor que eu passei foi menos 70, tá? Vou apagar o sinal de menos e vou colocar só 70. Dou um Ctrl S aqui para salvar. Vou lá atualizar a página. Opa, mudou. O valor é positivo, né? Ele traz esse valor dentro da variável. E aqui dentro dessa estrutura de controle, ele compara, ó, ele verifica o conteúdo dessa variável é maior que 0. Se for, ele executa essa instrução. Qual que é essa instrução? É mostrar essa mensagem. O echo ele mostra essa mensagem dentro do navegador. Tá? O valor é positivo. Se o conteúdo que está aqui dentro de val não for maior que 0, for menor, ele cai nessa segunda instrução. Ó. É menor? Se for menor, ele cai nessa verificação, né? Se for menor, ele executa essa instrução. Ó. O valor é negativo. Na sequência, se ele verificou, não é maior, caiu aqui nessa de baixo, não é menor, então só a única opção que tem é ser o valor igual a 0. Vamos fazer um teste agora? Vou colocar 0, Ctrl S, salvei, olha lá, estava valor positivo, F5, o valor é igual a 0. Perfeito? Gente, o que eu fiz? Montei uma estrutura, um esqueleto do HTML, tá? Dentro do body eu montei o esqueleto do PHP. Nota que eu coloquei um H1, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, ficou discrepante, né? Ctrl S, olha lá, beleza, ficou melhorzinho, ó. Verificação de valores, é o que está escrito aqui dentro de body, né? Por isso que está aparecendo dentro do corpo da página. E ele vai me dar, ele vai verificar de acordo com o valor que eu estou passando na variável. Perfeito? Isso é um exemplo. Vamos para um próximo exercício? Eu vou deixar esse aqui aberto, tá? A gente pode avançar aí para o exercício de número 2. Gente, se eu estiver indo rápido, por favor, me façam saber, mandem mensagem para mim. Se vocês não tiverem entendido, por exemplo, a questão da declaração de uma variável, eu vou trazer estruturas diferentes aqui de código em PHP, para vocês testarem aí, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me falem, por favor, que eu vou orientando vocês. Vou criar um próximo código aqui, mais uma instrução em PHP, mais um arquivo, né, escrito em PHP, botão direito em cima da página ali no Atom, ó, botão direito, tá? New File, clico em New File, ele vai me dar aqui um campo para eu escrever o nome desse arquivo. Eu vou seguir essa sequência, exercício 2.php. Dei um Enter, ele criou para mim aqui o segundo arquivo. Estou com o exercício 1 aqui, se eu clicar nele, ele abre para mim numa abinha, eu posso até fechar essa aba, ó. Fechar essa outra também. Estou com o exercício 2 aberto. Se eu clicar no exercício 1, ele volta a abrir para mim, não tem problema, tá? Ó, cliquei no exercício 1, ele volta a abrir para mim. Isso aqui se comporta desse mesmo jeito lá no Sublime Text, que é outro editor de texto, tá? Ainda não mostrei ele para vocês, mas prometo que vou mostrar, tá, gente? É que eu gosto tanto do Atom que eu acabo nem me lembrando de preparar o outro para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá? Exercício 2. Como o Atom me oferece essa opção, né? Vocês viram, basta eu digitar, ó, HTML. Se alguém precisar que eu digite o código HTML passo a passo, vou fazer o seguinte, vou fazer esse exercício digitando o código HTML passo a passo, porque pode ser que alguém não tenha, ou tenha esquecido, não tenha tido tempo de praticar, tá? Então, vou fazer um passo a passo aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Doctype. A gente viu que Doctype HTML no topo do meu código HTML é a forma como eu sei que o meu HTML ele é um HTML5, tá? É o uso do Doctype. Vou começar agora HTML, fecho. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Eu já digito o fechamento para não esquecer de não fechar, tá? Dependendo da complexidade do script, você pode cometer um errinho aí, uma falha de esquecer de fechar. Isso na hora de fazer a leitura de um código
pode causar uma dor de cabeça e causar um cansaço desnecessário em vocês, tá? Uma perca de tempo também desnecessária. Vimos que eu tenho aqui um head, novamente, eu abro esse head e fecho ele, tá? Eu gosto de fazer assim, repito, e já vou fazer o body aqui também, o body e fecho o body. Cada um tem um jeitinho aí, né, gente? Dentro do head, eu vou fazer o title. Fechamento do title. Certo? Lembrando que essa tag aqui, né, esse elemento do HTML, ele me permite colocar, ó, essa mensagem na aba do meu navegador, exercício 1, tá? No caso aqui eu vou colocar exercício 2. Salvei. Vamos ver aqui se já está aparecendo pelo menos o exercício 2. Legal. Não está aparecendo nada na página, porque eu não digitei nada lá dentro, tá? Nota que eu já estou puxando aqui no meu servidor local de PHP, que eu levantei lá na pasta. Exercício2.php, que é o arquivo que eu acabei de criar, tá? Já está disponível aí para mim. Então eu vou continuar digitando nele aqui, ó. Pessoal, enquanto isso, os tutores, por favor, gente, verifiquem para mim quantos polos nós temos conectados aí, para saber como é que está a participação do pessoal, ver quem está acompanhando a aula ao vivo, tá bom? Estou por aqui, qualquer coisa, repito, é só me acionar. Vamos lá para o body. Vou iniciar o meu código PHP. Para quem lembra, né? Eu vou digitar agora, sinalzinho ali de menor, abro a exclamação, né? O ponto de interrogação e digito PHP. Vou dar ele já completou para mim, mas aí eu digito interrogação e fecho com um sinal, né? Esse sinalzinho de maior. Dentro aqui do script PHP, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um código de fatorial, tá, gente? Para quem não sabe, fatorial é quando você pega um número e vai multiplicando ele pelo subsequente menor até chegar em 1. Então, se eu digitar, por exemplo, um fatorial de 4. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, fatorial de 4, o resultado é 24, tá? Então, a gente vai fazer aqui um H2, eu acho que eu usei H3 antes, né? Código de fatorial. Um exercício simples, matemático também, mas que é legal a gente fazer com PHP, que são coisas que são úteis para a gente se familiarizar com a linguagem. Aí dentro do meu código fatorial eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que vai receber, lembrando que eu inicio, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, eu acho que ajuda mais aí, né, gente? Vou aumentar um pouco o tamanho do script para vocês, do código. Eu inicio com o sinal de dólar ali, o cifrão, né? E vou colocar aqui número. Uma variável chamada número. Como eu falei do número 4, eu vou começar atribuindo a ela o número 4, tá? Vou entrar novamente numa estrutura de controle, aqui numa estrutura de condição, para fazer uma verificação. Por quê? Porque eu posso digitar lá, informar o número 0 aqui, né? Se eu informar o número 0, não tem fatorial dele, né? Mas e se a pessoa me passar um número maior que 0, então eu faço essa verificação. Então o que eu vou fazer? Ó, if, abro o parênteses, vou verificar. A minha variável número é maior que 0? Se for maior que 0, eu informo para o meu PHP qual é a instrução que eu quero, né? E aqui é uma coisa legal, eu vou ter que fazer o uso do laço for aqui no PHP. Como que eu vou fazer? Ó, for, abro o parênteses, vou precisar criar uma variável aqui dentro do for para fazer o incremento, tá? Vou explicar isso mais adiante, mas eu vou criar uma variável cifrão i e vou dizer que ela é igual a número, melhor, antes do if aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável chamada valor e vou dizer que ela é igual a número, tá? Ou seja, aqui fora eu declarei uma variável chamada número e aí passei um valor para ela de 4. Aqui dentro do if, eu declarei uma outra variável chamada valor e passei o número que está dentro da variável, o valor dentro da variável número para dentro da variável valor. Ou seja, nesse momento aqui, a variável valor também está com um valor 4 guardado dentro dela. E aqui no for eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma terceira variável
e vou dizer que ela vai receber aqui valor menos 1. Por que menos 1, gente? Fatorial, como eu disse, né? Você pega um número e vai multiplicando pelo número menor. Então, por exemplo, seria o fatorial de 4 é 4, vou colocar um xzinho, tá? Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ó, o número na sequência da multiplicação é um número menor que o número informado, certo? Então, eu tenho que decrementar. A gente chama de decremento, né? Eu tenho que decrementar um número informado para ter esse número e fazer a multiplicação, certo? Então, como é que eu faço esse decremento aqui, ó? Eu estou criando essa variável SI e estou decrementando ela aqui, dizendo que ela vai receber valor, que nesse momento aqui é 4, menos 1, tá bom? Ponto e vírgula. Vou fazer o seguinte, ó. Cifrão I é maior que 0, enquanto cifrão I for maior que 0, ponto e vírgula. Nota que eu tenho que usar o ponto e vírgula para separar as três condições do for aqui, né? Cifrão, enquanto ele for maior que 0, o que eu faço? Eu decremento ele, ó. Cifrão I menos menos. E aí aqui no laço for, o que eu faço? Abro chaves e vou fazer o seguinte, ó. Valor é igual a cifrão valor vezes SI, cifrão I, na verdade, né? O que eu estou fazendo? Pegando o valor aqui, que é 4, e multiplicando pelo valor que está aqui no SI. Qual que é o valor do SI? Aqui nesse momento do laço fora, ele recebeu 4 menos 1. Então, esse SI aqui é 3. Então, eu estou multiplicando aqui, ó, 4 vezes 3 e guardando dentro de valor. Por quê? Porque quando ele voltar para o laço for, o valor aqui nesse momento é 3. 3 menos 1, 2. Aí ele guarda até terminar, até que o meu cifrão aqui ele seja igual a 0. Quando ele for igual a 0, a minha variável cifrão I, né, o meu dólar I, ele sai do laço for, tá bom? É isso que ele está fazendo aqui. Fechei ali, vou fazer no if, vou fazer depois do for aqui, né? Ó, o for abriu aqui e fechou aqui, o if abriu aqui e fechou aqui. Vou fazer um else. Para que esse meu else? Para eu, se por exemplo o número que foi escrito aqui for 0, eu vou fazer o seguinte, ó, valor igual a 0. E aí ele só imprime o valor de 0, tá bom? Aqui fora do meu if, eu faço a escrita, né? A mensagem no meu navegador. Echo, vou colocar aí uma coisa legal no PHP, gente, eu posso usar tags de HTML, eu vou colocar aqui, ó, echo H1, não, deixa eu colocar 2. Vou fechar o H2, ou seja, o que eu escrever aqui nesse echo vai sair grande lá, ó, fatorial de, aí eu vou fazer o seguinte, fatorial, geralmente, ele é simbolizado pelo sinal de exclamação. É como se fosse assim, ó, por exemplo, exclamação 4. Você está vendo aqui, então isso é fatorial, tá? Para eu colocar assim aparecendo lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Exclamação, aí eu vou abrir aqui chaves, tá? Isso aqui tem um sentido, a gente vai conhecer isso nas próximas aulas. Chaves e vou chamar a variável. Fatorial, qual foi o número que eu informei lá em cima? 4, né? Então, eu vou chamar a variável número. Fatorial de 4 é igual, aí eu vou colocar o resultado, ó. Abro novamente chaves. O resultado está onde, gente? Ele está sendo guardado aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu estou multiplicando. O último valor aqui é a multiplicação, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Cifrão valor e vai colocar isso do tamanho de H2, tá? E aí, aqui, como eu estou fazendo um eco de PHP, eu tenho que fechar ele aqui com ponto e vírgula, tá bom? Preciso fazer isso, senão dá um errinho. Salvei, ó, Ctrl S. Vamos lá? Vou atualizar para ver o que dá. Opa, temos um erro aqui. Vamos ver qual que é o erro. Se alguém viu o erro aí, gente, me ajuda para achar o erro para a gente ganhar tempo, tá? Número fechei. Se o número for maior que 0, abri a chave aqui, fechei aqui. Criei uma variável chamada valor. Essa variável recebeu o meu número digitado lá fora. Fechei com ponto e vírgula. Tem um laço for. Dentro desse laço for,
eu crio a minha variável $i para que ela receba o valor, né, tá, que eu estou atribuindo aqui do número -1, né? Dólar, tá. Acho que encontrei. Não, tá fechando aqui, tá certo. Recebe -1, ponto e vírgula. Aí nós temos aqui a variável, enquanto ela for maior que 0, né? Ponto e vírgula, eu decremento ela, tá? Abro as chaves do meu laço for, ela fechou aqui, né? Meu laço for. Bom, valor igual a valor multiplicado pelo meu cifrão i, que é para guardar a multiplicação ali, tá? Fechei, faltou... Não, tá certo. Fechei o meu for, tá, gente, o i, esse if eu tenho que fechar aqui, tá? Desculpa, errei um fechamento aqui. Vamos lá verificar, porque o else ele é fora do if, tá? Então, ó, abri aqui, abri o do for, fechei o do for, fechei o do if. Aí, fechou o if, eu escrevo o else fora do if. Faço o if, fechei abri o else, né? Fechei o else. Vamos verificar se deu certo. Exatamente, é isso, tá bom? Código de fatorial, legal que aconteceu um errinho aqui ao vivo, vocês viram a gente resolvendo o probleminha do erro, né? Fatorial de 4 é 24. Vamos ver o fatorial de 5? Vou alterar aqui para 5. Salvei. 5 vezes 4, 20. Vamos ver quanto é que dá? 120. E assim vai acontecer com os demais códigos, tá? Acho que é legal vocês terem uma noção só para a gente ver como é que isso funciona. Vamos fazer mais um, acho que dá tempo, a gente tem 3 minutinhos, tentar ser rápido aqui. Botão direito, New File, exercício 3.php. Já vou fazer o HTML para ele escrever para mim. Vou apagar esse lang que eu não preciso. Exercício 3. Dentro de body, vou fazer um H2. Identificação, números pares. Par ou ímpar. Número par ou ímpar. E aí aqui eu vou fazer de novo, PHP. Baixei ele aqui. Vou verificar. Vou declarar uma variável num. Essa variável vai receber um valor. Vou colocar aqui 2. Vou fazer um if novamente. Nesse if, o que eu vou fazer? Verificar num, variável, né? Mod, lembra do mod que eu falei? Eu pegar o resto de uma divisão, a porcentagem, né? Se um número dividido por 2, o resultado dessa divisão for igual a 0, e aí eu estou usando 2 sinais de iguais, como vocês viram na aula de hoje, 2 sinais de iguais é comparação, tá? Eu estou comparando o resultado dessa divisão com 0. E aí eu abro chaves, fecho lá, né? Vou fazer o seguinte, se for igual a 0, significa eco o número informado é par. Certo? Nenhum eco aqui, fechei. Fora do if, se não for par, então só tem como ele ser ímpar, né, gente? Else, abre e fecho, eco o número informado é ímpar. Perfeito? Fecho o meu eco ali, dou um Ctrl S, deixa eu verificar se não tem nenhum errinho. Legal? Abri o if, fechei o if antes do else, abri o else, fechei o else, tá bom? Vou salvar, Ctrl S, exercício 3. Vamos lá? Vou atualizar aqui, vou tirar o 2, como a gente está mantendo a mesma nomenclatura para os arquivos, fica mais fácil, ó. Digito 3, dou um Enter, legal, o número informado é par, porque eu coloquei um 2, né? Vamos colocar aqui 3, salvar, F5, olha lá, o número informado é ímpar. O número informado é ímpar. Infelizmente nós não conseguimos, nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula, né? Vou convidar vocês para o slide só para a gente fazer um fechamento. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, a gente estava acompanhando ao longo das apresentações, da fala, né? Então as dúvidas que foram tiradas, elas foram enviadas. Eu acho que eu tenho mais uma de Arapiraca aqui, novamente. Professor, em PHP, como atribuir um valor à variável? Eu acabei de mostrar
Anthony, eu acho que ouvi tua mensagem um pouco atrasada. Eu declaro a variável e para atribuir o valor eu uso só um sinal de igual. E aí eu defino o valor. Tá? Eu posso colocar um número, posso colocar um texto. É a forma como eu atribuo o valor para essa variável. No exemplo final, no exercício final que nós fizemos para identificar se o número é par ou ímpar, eu usei 2 sinais de iguais, que aí já não é atribuição, é comparação. Tá bom, gente? Acho que é isso. Agradeço a participação de vocês, fico muito feliz das dúvidas estarem chegando. A gente se vê na próxima aula para fazer aquele formuláriozinho. A gente se vê na próxima aula. Até mais.